E a outra qual é? Profecia escrita. E eu vou mostrar aqui para você que existem os dons do Espírito Santo. Então, se você acha que não tem dom, eu te digo uma coisa: você tem algum dom, ok? E o dom vem de quem? Vem de Deus. Quero começar aqui com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a Bíblia aqui, igual um estudo bíblico. Romanos, capítulo 12. Abra lá a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Eu quero que alguém leia aí para mim, por favor. Alguém que possa ler aí Romanos, capítulo 12. Os versos aí, do verso 6 até o verso 8. 6 até o verso 8. Alguém pode ler para a gente, por favor? Amém? Obrigado, irmãos. Então vocês podem ver ali que o irmão leu que existem vários dons. Em especial, destaca aqui se profecia que seja conforme a proporção da sua fé. Então é dado dons diversos para também pessoas diversas. Dons do Espírito. Bora ver Efésios. Agora eu quero que outra pessoa leia para a gente. Efésios capítulo 4. Vai lá em Efésios capítulo 4. Você hoje vai entender o que é um dom de profecia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita tanto nisso. Efésios capítulo 4, verso 8. Aí depois vai ler o verso 11 em diante. Alguém pode ler para a gente aí? Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a educação do povo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok, obrigado, irmã. Então você vê que o segundo verso aqui, primeiro a irmã leu o verso 8, que Deus agora ele concede dons aos homens. E o verso 11 você vê que concede um para apóstolos, outros para quê? Profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, todo mundo tem um dom, mas aqui também aparece o dom de profecia. Dom do Espírito, agora bora lá para 1 Coríntios. Você viu aí que os dois aí falam sobre o dom de profecia. Coríntios, você que gosta de abrir a Bíblia, até a hora. Capítulo 12, os versos é o verso 7 até o 11. Quero que outra pessoa leia para a gente. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, usando a do leitor, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dons de cura, a outro, mesmo de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outra, variedade de línguas, e a outra, capacidade para interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas distribuindo-as como ele apraz a cada um individualmente. Amém? Então você vê
que os dons são o quê? Distribuídos. Olha que coisa boa. Você pode ver aqui que os dons são dados a cada pessoa. E você que eu quero destacar aqui, você pode ver que aqui também fala que existe o dom de profecia. Existe o dom de profecia. O último verso dessa sequência aqui, o último capítulo, agora você vai lá para o verso 28. Capítulo 12, o verso 28 ao 31. Você viu que os três falam sobre o dom de profecia. Alguém aí pode ler para a gente? Esses aí, o verso 28. O último é dessa sequência. Quem pode ler para a gente? Para que você acredite. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem conselho, melhores dons. Amém? Obrigado. Então você vê aí, eu destaquei aqui o verso 28 que diz: alunos estabeleceu Deus na igreja primeiramente por apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Então a Bíblia mostra que os dons eles são distribuídos, e um dom que eu quero destacar aqui para você é chamado dom de profecia. Será se todo mundo pode se levantar dizendo ser profeta? Será se todo mundo de fato é profeta? Em todo lugar em que nós vimos aí há o dom de profecia. Então é evidente que tem que existir o dom de profecia. Então todas as igrejas têm que ter isso daqui, esse dom chamado de dom de profecia. Tem uma perguntinha aqui, ó: como Deus se comunica com o profeta? Como é que Deus se comunica com o profeta? Já coloquei aqui, Números capítulo 12, verso 6, diz assim: se entre vós há profeta, eu, Senhor, como é que ele se revela? Em visão, e ele me farei conhecer. Ou em quê? Em sonhos falarei com ele. Então Deus se revela para o profeta de duas formas, não é? Visão e sonho. Se outra pessoa dizer ser profeta e ele recebeu uma visão de outra forma, você já sabe que está errado. Então Deus se revela dessa forma. Então como não ser enganado por um falso profeta? Porque por aí se levanta pessoas dizendo ser o quê? Profetas, não é verdade? Lá em 1 João 4, verso 1 diz o seguinte: amados, isso aqui é para a gente, viu? Para a nossa época. Não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Isso daqui João escreveu há muito tempo atrás, e parece que é para o dia de hoje, porque surgirão muitas pessoas que dirão ser o quê? Profetas, e tem enganado muita gente. É isso daqui que está em Mateus 24, verso 11. O próprio Jesus disse o quê? Lê comigo aqui: surgirão muitos falsos profetas. O que eles vão fazer? Enganarão a muitos. Não acontece isso? Muitas pessoas se levantam e estão enganando as pessoas. E olha, para você hoje saber quem é profeta verdadeiro, quem é profeta falso, eu vou te mostrar as provas para você agora ter a certeza quem são esses profetas, tá bom? A primeira prova, nós lemos agora, eu li aqui para vocês, está lá em 1 João. Se eu puder procurar lá, isso daqui eu não coloquei o texto na tela, mas está lá em 1 João. Eu errei aí, não coloquei o primeiro, mas a primeira carta de João. Capítulo 4, agora nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. A primeira prova de um profeta verdadeiro. Você que anda por aí nas igrejas, você precisa saber disso. Você que é membro dessa igreja, você precisa saber disso. E quem fala para a gente? A Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 1 e o verso 2. O verso 1 diz assim: amados,
não deis créditos a qualquer espírito, antes provai. Os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E olha o que diz o verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o que? De Deus. Então, a prova de que o profeta é verdadeiro, sabe qual é? Ele precisa confessar que Jesus é Deus. Para ele ser um profeta verdadeiro, ele precisa acreditar em quem? Em Jesus. Então, uma característica do profeta verdadeiro: ele tem que acreditar em Jesus. Tem que ser um profeta cristão. E nós temos exemplos de profetas aí que não são cristãos, mas todo mundo os considera como profeta. Alguém lembra de um? Maomé. Maomé é considerado um profeta. Ele acredita em Jesus como Deus? Não. Ele acredita que Jesus foi um homem. Ele acredita que Jesus foi um revolucionário. Outro profeta que se levanta aí, que muita gente conhece, chamado de Buda. Já ouviu falar de Buda? Buda acredita em Jesus? Não. Então, eles são profetas verdadeiros? Eles são profetas verdadeiros? Não são profetas verdadeiros. Por quê? Não acreditam em Cristo Jesus. Tá bom? Segunda prova de um profeta verdadeiro. Bora lá ver Deuteronômio. Hoje você vai abrir a Bíblia, tá bom? Deuteronômio, o capítulo é o 18. Vai lá. Deuteronômio, capítulo 18. Se você é um estudioso da Bíblia, marca isso daí, viu? E olha, eu vou dizer para você que é desbravador, se você estiver prestando atenção, eu assino lá com a especialidade de dom de profecia, viu? Porque isso é uma especialidade para o clube de desbravadores. Então, isso vale aí uma especialidade aí para quem é desbravador. Capítulo 18, verso 21 e o verso 22. Segunda prova, verso 21 diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando esse profeta fala em nome do Senhor e a palavra dele não se cumpre,